Donald Trump recebeu os bilionários da indústria da tecnologia para um jantar na Casa Branca. Um diverso grupo de repórteres teve acesso aos primeiros 20 minutos do encontro. Quando a comida foi servida, eles foram encaminhados para fora do recinto. Mas, enquanto a mídia esteve presente, Trump proporcionou a ela um espetáculo daquilo que o Brasil chamaria de puxa-saquismo. As manchetes saíram bem ao gosto do Trump. Tá aí, ó. Zuckerberg, Bill Gates e Sam Altman elogiam Trump em jantar. Ou CEOs de tecnologia se revezam em elogios a Trump em jantar na Casa Branca. E ainda, chefes da Big Tech cortejam Trump em jantar na Casa Branca. E nenhuma dessas manchetes aí tá exagerada não. Ouve o Sam Altman, do ChatGPT. First of all, to echo the comments of Tim and others, thank you so much for getting us all together, and thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. Trump gosta desse tipo de coisa. Ele já foi o apresentador de O Aprendiz. Então, quando um homem desses vira presidente, é claro que ele pensa tudo em termos de imagem. This is going to be great television, I will say that. Nos bastidores bem se sabe que quem visita a Casa Branca é encorajado, para não dizer pressionado, a fazer duas coisas: rasgar seda em longos elogios a Trump ou então oferecer presentes a ele. As lembrancinhas não são uma prática incomum nesses contextos, mas na gestão Trump a coisa foi elevada a um novo patamar. Em off, representantes diplomáticos dizem que os líderes que visitam Trump são pressionados a levar presentes que nem sempre são retribuídos. Quem aí lembra do Bolsonaro dando uma camisa da seleção personalizada para o Trump e recebendo em troca uma outra em que o nome dele estava toscamente fixado num pedaço de papel? É só um exemplo, mas é o nosso exemplo, né? Tem outros exemplos que mostram que a insistência de Trump em ser elogiado e presenteado pode ir longe. O Catar ofereceu um avião de presente a Trump. Já o chanceler alemão, quando foi pressionado a dar presentinho, levou para o Trump uma cópia da certidão de nascimento do avô dele, passando um recado sutil. Trump, que é conhecido por perseguir imigrantes, também descende de um imigrante. First of all, I want to thank you for that. That's My beautiful. pleasure. Thank you very much. Thank you It's again. Fantastic. We'll put it up in a place of honor. Yep. I don't know, maybe we can, let's see, we have to put it up there someplace. Os bilionários da tecnologia jamais ousariam dar a Trump um presente que pudesse gerar interpretações assim, tão irônicas, espinhosas. Não por acaso, Tim Cook, da Apple, quando passou pela Casa Branca em agosto, deixou por lá uma certa escultura com a logo da Apple, mas também com uma base de ouro, 24 quilates. Eu sou o Arvro e eu quero te mostrar aqui o que esses bilionários dizem a favor de Trump tem tudo a ver com aquilo que Trump faz contra nós, brasileiros. Verdade seja dita, nem todos os bilionários presentes à mesa de Trump estavam muito confortáveis com essa tarefa aí de ter que elogiar o presidente. Bill Gates, por exemplo, quando recebeu a palavra, preferiu falar extensivamente a respeito de vacinas, um tópico que é polêmico nos Estados Unidos. O governo de Trump é tido como um governo anti-vacinas. Bill Gates defendeu vacinas para várias doenças e aí, só nos últimos segundos, fez o agradecimento que Trump esperava ouvir. Bill, would you like to say a few words? Bill, quer falar aí algumas palavras? Olha, eu estou na segunda fase da minha carreira e agora eu estou dando por aí muito do maravilhoso dinheiro que a Microsoft me ajudou a multiplicar. Mas o que amarra a minha primeira carreira a esse momento é a inovação. Inovar em várias áreas, na saúde, vacinas, genética. O presidente e eu conversávamos agora sobre levar a inovação americana para novos níveis, para que possamos erradicar algumas doenças.
Ele falou da polio. Essa é uma da qual estamos muito perto da erradicação. A inteligência artificial, para nossa fundação, é uma coisa que nós podemos adotar. Queremos um médico para cada pessoa na África, a inteligência artificial vai ajudar nisso. Queremos fazendeiros, agricultores que recebam bons conselhos, a inteligência artificial pode ajudar. As pessoas nessa mesa estão fazendo um excelente trabalho que pode mudar o mundo. Muita gente aqui lidera nessas áreas que são chave e podem levar essas alternativas até para as pessoas mais pobres fora dos Estados Unidos. Então agradeço a liderança incrível que você teve ao juntar esse grupo. Obrigado, Bill, que gentil. Só que esse exemplo do Bill Gates é a exceção que confirma a regra. E qual foi a regra que se fez valer naquela mesa? Os bilionários agradeceram Trump até mesmo por coisas com as quais eles não têm ou não deveriam ter nada a ver. Recentemente, Trump enviou navios de guerra até um submarino nuclear para a costa da Venezuela. Oficialmente, a operação é contra o tráfico de drogas. E o que é que isso tem a ver com os interesses dos bilionários da tecnologia que estão presentes na mesa do Donald Trump? Tudo, né? Porque onde quer que o Estado norte-americano possa impor os seus interesses, ele também pode impor os interesses da indústria dos Estados Unidos. Não por acaso, o Sergey Brin, o fundador do Google, agradece isso que ele chama de pressão imposta pelos Estados Unidos à Venezuela. Esse, aliás, foi um momento especialmente constrangedor daquele jantar ali, por mais de um motivo. Sergey, a gente já conversou no Salão Oval. Eu quero saber se essa namorada do Maga, lindíssima que você tem aí, quero saber se ela quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, querida? Ah, toda vez que eu venho aqui e eu tô presente aqui, eu me sinto tão grata. Muito obrigado. Nem consigo acreditar quando eu venho aqui. Acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso. A gente estava agora com o Leopoldo. E... desculpa, o Leopoldo é da Venezuela. E ele me contou da pressão que você está colocando no Maduro. Eu acho que isso é fenomenal. É muito bom. Que bom que você está colocando pressão. Porque na Venezuela tem problemas com direitos humanos, em Cuba também. Você está lidando com isso de maneira muito positiva. Queria mencionar isso. Uma boa parte dos bilionários presentes nesse jantar conta com as pressões do governo dos Estados Unidos para evitar, para escapar de regulações que possam ser impostas por outros países. E um bom exemplo é o Mark Zuckerberg, da Meta, sentado bem ao lado do Donald Trump. Para ele, a briga da vez é com o Reino Unido, que acabou de implementar novas leis que obrigam as plataformas a ter métodos seguros para proteger as crianças de conteúdos que não são para crianças. A nova lei, que está em vigor desde julho no Reino Unido, prevê multas para plataformas que não tenham, por exemplo, meios seguros de verificar se quem está acessando o determinado conteúdo é ou não é uma criança. Também tem outras medidas que desagradam a Meta. Ao final do jantar, um dos repórteres fez uma pergunta sobre isso. O Trump não apenas respondeu no lugar de Mark Zuckerberg, como ainda disse que telefonou para o primeiro-ministro da Inglaterra para defender os interesses da plataforma do Zuckerberg. Não é preocupante para você e para o Sr. Zuckerberg, se ele quiser falar? Não é preocupante a falta de liberdade de expressão no Reino Unido? Ele não achou que ia ter que responder perguntas. Ele olhou para mim e perguntou: como é que essa pergunta caiu para mim? Responde aí, liberdade de expressão. O governo do Reino Unido parece estar fiscalizando demais as redes sociais. Quero saber se isso não é preocupante para o senhor. Esse é o começo da sua carreira política, não, senhor? Só quero dizer que, em termos de Reino Unido, coisas muito esquisitas estão acontecendo lá.
Eu conversei com o primeiro-ministro e vamos ver o que acontece. Mas eu já falei com ele, é uma situação bem diferente. Estou muito surpreso de saber o que está acontecendo lá. Você está falando do Reino Unido, né? Eu estou muito surpreso. É triste, muito triste. Não é uma boa coisa. Para nós brasileiros, o que esse jantar mostra é que os interesses do Estado norte-americano e da sua indústria de tecnologia, às vezes, se confundem. E num momento em que se fala tanto sobre a soberania brasileira, é bom lembrar disso. Se essas empresas podem fazer tudo o que querem no Brasil, é um sinal de que os Estados Unidos também podem. Ponto final em mais um textão, mas preciso fazer aqui um adendo. É que eu deixei de fora o que foi a principal manchete a respeito desse jantar lá nos Estados Unidos. Por lá ganhou muito destaque o fato do Donald Trump ter pedido para o Mark Zuckerberg anunciar os investimentos que ele faria através da empresa dele, a Meta, nos Estados Unidos nos próximos anos. O Zuckerberg só cospe um número qualquer lá, 600 bilhões de dólares, e depois, com o microfone aberto, eles estavam lá meio distraídos, o Zuckerberg acaba confessando que não estava pronto para responder aquilo e que só chutou um número qualquer. Para os Estados Unidos, essa foi a principal informação, esse foi o principal destaque, mas aqui no Brasil, né, eu preferi dar destaque para aquele agradecimento de um dos fundadores do Google, o Sergey Brin, a respeito ali da pressão que o Trump vem exercendo sobre a Venezuela. Estou explicando e ponderando porque eu acho que você merece saber quais são as decisões editoriais e o que as norteia. Eu parto do princípio, né, de que a gente tem que saber onde a gente está e quem a gente é, para poder reconhecer quais são as nossas prioridades, até mesmo no campo informacional. Dito isso, vamos ao finalzinho. O final já foi, aí vem o finalzinho. É o PS. Esse é oferecido pelos apoiadores desse canal. Eles enviam áudios num grupo lá no Telegram, aí eu edito esses áudios e assim nasce o PS. São as vozes dos nossos apoiadores. A sua voz definitivamente pode ser uma delas. É só você querer. Eu achei muito doido porque ele fala pro Sergey, perguntando para o Sergey sobre a opinião da mulher que o acompanha. Really wonderful MAGA girlfriend. So, would you like to say a few words? Well, baby, do you want to say something? Aí ela responde, só elogios. E aí quando ela começa a falar do tal do Leopoldo, ele pega para si a fala e aí diz elogiosamente que está adorando o trabalho que ele está fazendo lá. We actually were just with Leopold. He's He's in Venezuela, Right. and you're applying a lot of pressure to Maduro. É a cara mesmo dessa direita estranha, né? Abjeta e que não respeita nada nem ninguém. Festa estranha com gente esquisita, né? Como o vídeo do Felca nos mostrou bem, nem todo o conteúdo deve ser monetizado ou permitido na internet. E em um mundo capitalista, quanto mais dinheiro se tem, mais poder se tem também na prática. E essas empresas de tecnologia detêm um poder astronômico que precisa ser muito bem controlado, até para que a soberania dos países seja preservada. Então, muito dessa loucura que a gente tem visto tomar conta dos Estados Unidos nesses últimos anos, principalmente agora, na nova gestão, em que se anunciou a invasão da Groenlândia e do Canadá e etc., muito disso para que se pudessem construir os aparelhos, lá, os depósitos, enfim, onde se processariam as informações desses megacomputadores, me parece que a China já ultrapassou, se não ganhou essa corrida, porque foi noticiado não faz muito tempo, coisa de meses,
que a China já começou a produzir esses supercomputadores no espaço sideral, usando uma rede enorme de satélites, né? Construindo então essa estrutura toda fora da Terra. Voltando à questão do festa estranha com gente esquisita, vejam só quem está bem do ladinho ali do Trump, né? Zuckerberg, né? Sinceramente, uma impressão que me passou quando eu fui ver há anos atrás um filme chamado, que muita gente conhece aqui, A Rede Social, de cara, eu olhei não para o personagem, né, no caso do ator, mas para tudo como começou, me deu um certo asco desse personagem aí. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Uma denominação que alguns de vocês aí nas caixas de comentários já consideraram cringe. E eu concordo. Até eu me sinto constrangido de ficar repetindo esse diminutivo dessa forma. Mas eu gosto, né? Então eu vou continuar. Cringe, pra mim mesmo, é a palavra cringe. Essa é imbatível. É que não é uma coisa assim da minha geração, né? Então ainda me soa estranho. Peço aí aos que estranham o meu finalzinho inho que o tolerem, ok? Que o aceitem. As intenções são boas, por favor. E se quiser se inscrever, claro, né? Eu vou ficar muito feliz com o seu apoio. Valeu!